Bom dia! Hoje eu vim deixar uma mensagem para você. Eu acordei há pouco tempo e o Senhor tem ministrado ao meu coração desde ontem essa palavra. De repente você esteja passando por situações difíceis e de repente você possa questionar o amor de Deus. Mas o que eu venho te falar é que o nosso Deus, o amor dele não muda. O amor dele não falha. O Senhor me deu a palavra para te entregar hoje. E está em 1 João capítulo 4, versículo 9, que diz: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. As circunstâncias, aquilo que está acontecendo com você, ainda que seja muito difícil, não mudou o amor de Deus. Deus te amou, Deus nos amou e enviou o Filho amado dele para nós, para que fôssemos reconciliados a Ele, para que fôssemos perdoados. Vou continuar lendo. E ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida, é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos enviou e nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Você foi perdoado. O Senhor enviou o Filho dele para que nós sejamos perdoados. E todos aqueles que, ao abrir o coração para Jesus, para que o Senhor seja Senhor, não só Salvador, mas Senhor, guiar os nossos passos. Ainda que passamos por dias maus, por aflições, por enfermidades, o Senhor nunca te abandonará. Porque Ele enviou o Espírito Santo dele. Ele não te deixou órfão. Se formos ver, aqui eu deixei marcado em João, capítulo 14, versículo 18 diz: Não os deixarei órfãos, Jesus disse, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo dele para habitar em nós. Ontem foi um dia um pouquinho difícil, essa noite também, porque aqui em casa todos adoeceram. E o Senhor veio me lembrar do amor que Ele tem, que o amor dele não muda. O amor dele não muda por você. Ele te amou primeiro. Ele enviou o Filho dele. E Jesus, ao voltar ao Pai, não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Então, quando estiver difícil, você pode abrir o seu coração para o Senhor. Chorar com Ele, Ele é seu amigo, é seu melhor amigo. E o Consolador virá e te consolará, e te direcionará, e te falará aquilo que Ele quer falar. Ontem, quando eu chorei com o Senhor começou a ministrar do amor dele por cada um de nós. E não é porque chegam dificuldades ou aflições que o amor dele muda. Quem pode nos separar do amor de Deus? Vamos meditar também em Romanos. Vou ver se eu acho aqui rapidinho o livro de Romanos. Atos, Romanos, capítulo 8, versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor, mais que vencedora, por meio daquele que te amou. Nós enfrentaremos, sim, dificuldades, mas como Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E assim como o Senhor Jesus venceu, nós venceremos nele. Tende bom ânimo. Sabe, ontem eu não sabia se eu chorava ou se eu me alegrava. E eu lembrei do versículo de quando está triste, ore, e quando está feliz, cante louvores. Então eu comecei a orar e a entoar louvores a Deus. Ontem foi um dia bem difícil para mim, à noite, principalmente. Então eu comecei a orar, porque é o que Deus nos direciona quando estamos tristes, a orar. E no meio da oração eu senti uma alegria. Não somos doidos, mas eu senti uma alegria da presença de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem, a presença dEle nos enche de alegria. Não tem como chegarmos à presença dEle e permanecermos do mesmo jeito. Nós somos consolados e Ele traz alegria e paz para o nosso coração, ainda que a nossa circunstância não tenha mudado. Então eu comecei a entoar louvores. E a minha circunstância ainda não mudou. Aqui continuamos doentes, né? E vamos melhorar. Mas enquanto nós estamos assim, esse período dodói, o Senhor está cuidando. O amor dele não mudou. O amor dele por você não mudou. O Senhor está cuidando. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Coloque nas mãos de Deus a sua causa. Confie no amor de Deus, porque o que pode te separar do amor de Deus? Nada nesse mundo. Nada nesse mundo. O amor de Deus não falha. Ele nos amou primeiro. E Ele está em todo aquele que abriu o coração para Jesus. O Espírito Santo de Deus. Que você possa sentir a presença do amado Espírito Santo de Deus contigo hoje. Que você, não só hoje, né? Que você possa sentir todos os dias, que você possa amá-lo e desejar a presença dele e buscar estar com ele todos os dias. Porque ele já está em você, se você abrir o seu coração para Jesus. Ele já está em você. Mas o quanto você tem ouvido a voz dele ou ignorado a voz dele? O quanto você tem o buscado para contar as coisas? Sabe, às vezes acontece algo muito bom, algo muito ruim, e a gente corre para um amigo próximo para contar, querer desabafar, querer contar, ou então contar as alegrias. A gente precisa correr para Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Ele quer que nós corramos para Ele para falar todas as coisas. Corra para o Senhor. Separe tempo com Ele. E não se esqueça que o amor de Deus não falha. Ele sempre estará contigo. Ele te amou primeiro, Ele enviou o Filho dele, amado, único Filho, por você, por amor a você.